Se alguém me mostrasse uma semente escura, sabe? Pequena, meio feia até, e dissesse que ali dentro tem uma flor linda, super perfumada, eu acreditaria. Sim, a gente sabe que é assim. Exato. A gente sabe que a natureza funciona assim. O que eu acho fascinante é pegar essa imagem e aplicar a nós mesmos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no material que faz exatamente isso. É uma ótima analogia para começar. São várias fontes, sabe? Reflexões que usam essa metáfora da semente para falar de evolução espiritual. Nossa missão aqui é desvendar como essa ideia de um potencial escondido vira um caminho prático. Um passo a passo, né? Isso. A gente vai passar por 4 ideias centrais. Primeiro, esse potencial de purificação que todo mundo carrega. Depois, o papel do bem, como se fosse o adubo para essa semente. Certo. Ferramentas de jardinagem. E, por fim, o que fazer quando a tempestade vem. Ok, vamos analisar isso. Olha, é uma metáfora de partida excelente, porque ela já estabelece 2 coisas muito importantes. Quais? A primeira é a esperança. Não importa a aparência atual da semente, o potencial da flor está lá, guardado. E a segunda é a responsabilidade. Ah, sim. Uma semente não vira flor por mágica, né? Ela precisa de condições, de um processo. Isso tira a gente daquela posição passiva e já nos coloca como jardineiros da nossa própria alma. Jardineiros da nossa própria alma. Nossa, gostei muito disso. E essa ideia nos leva direto ao nosso primeiro ponto, esse potencial que já existe dentro de nós. Exato. O material fala muito numa alma imortal, bela, purificada, que está só esperando para nascer. Isso é lindo poeticamente, mas na prática, o que significa? É um jeito de dizer que todo mundo é bom no fundo ou é algo mais complexo? É bem mais complexo e mais ativo do que isso. Os textos não tratam isso como um estado passivo de bondade. Eles descrevem um processo, quase um mecanismo de evolução. Um mecanismo. Sim, a pureza e a felicidade não são coisas que a gente precisa adquirir de fora. Elas estão latentes no espírito. A palavra-chave aqui é essa, latente. Latente. Como a energia numa bateria que ainda não foi conectada. Exatamente essa a ideia. A energia está lá, mas precisa ser ativada. E essa ativação não é um evento único, um momento só. Certo, não é como virar um interruptor e pronto, iluminada. De forma alguma. Um ponto que os autores enfatizam muito é que essa é uma conquista gradual. Eles chegam a mencionar que pode exigir várias reencarnações para que o ser se torne verdadeiramente livre e conhecedor da verdade. Nossa, várias reencarnações? Isso pode soar um pouco intimidador, essa escala de tempo. Pode, mas a ideia é mostrar que é uma jornada longa e que cada passo, por menor que seja, conta. Não é uma corrida de 100 metros, sabe? É uma maratona. Entendi. E se é uma maratona, a gente precisa de uma estratégia. Um dos textos usa uma imagem que eu achei muito forte, a de acender sua própria luz. Sim, essa imagem é central. Não é esperar que alguém acenda por nós, mas encontrar o nosso interruptor interno. Como essa luz funciona, segundo eles? E a função dessa luz é muito específica. O material diz que ela tem o poder de queimar a borrasca das ideias inadequadas. Queimar a borrasca. Essa é uma expressão poderosa. Na prática, o que seria essa borrasca? É tipo pessimismo? Dúvida? Como essa queima acontece no dia a dia? Exatamente isso. A borrasca é tudo aquilo que nos polui mentalmente e nos impede de ver nosso próprio potencial. Pense no auto-julgamento constante. Aquela vozinha interna que diz que você não é boa o suficiente. Ah, sei bem. Isso é parte da borrasca. Pense em preconceitos que a gente carrega, às vezes sem nem perceber. É a borrasca. Cinismo, ressentimento, mágoa. Entendi. A queima acontece quando a gente joga a luz da consciência sobre essas coisas. É o ato de parar e se perguntar, por que eu estou pensando isso? Esse pensamento me ajuda a ser melhor? Ele é meu mesmo ou eu só absorvi de algum lugar? É um questionamento ativo, então. Muito ativo. Esse questionamento consciente é a chama. Ela não só ilumina a escuridão, ela a consome, transforma a sombra em claridade. É um processo de purificação mental que parte de um ato de vontade. Entendi. Então o potencial tá lá, latente, como uma semente no solo. Mas uma semente não germina sozinha no escuro, né? Ela precisa de cuidado. O que as fontes dizem sobre isso? Qual é a água, o sol, o adubo para essa semente da alma? A resposta que os textos dão é bem direta e, ao mesmo tempo, um desafio imenso. A vivência ininterrupta do bem. Ininterrupta? E essa palavra, ininterrupta, é a chave de tudo.
Não se trata de fazer uma boa ação no fim de semana para se sentir bem, ou de ser gentil só quando é conveniente. Interrupta. Quer dizer, a gente se irrita no trânsito, tem um dia ruim no trabalho, perde a paciência. Como conciliar essa meta tão alta com a realidade de ser humana? É um ótimo ponto. E o material não sugere que a gente vai ser perfeito da noite pro dia. A ideia de ininterrupta é mais sobre a direção e a constância do esforço do que sobre a ausência total de falhas. Ah, tá. É como treinar um músculo. No começo, você levanta pouco peso, se cansa rápido. Mas se você vai à academia todo dia, mesmo que por pouco tempo, o músculo se fortalece. Faz sentido. A vivência do bem é esse treino diário, e ele acontece nas microescolhas. A escolha de não revidar uma grosseria online, de respirar fundo antes de dar uma resposta ríspida, de oferecer ajuda a um colega que parece sobrecarregado. Então é menos sobre grandes gestos heróicos e mais sobre a qualidade das nossas interações do dia a dia. Exatamente. Uma das fontes usa outra analogia que eu acho muito útil, a da casa mental. Casa mental? A proposta é que a gente não deve deixar espaço nessa casa para sugestões que nos desviem do aperfeiçoamento. É uma questão de curadoria mental, sabe? Que tipo de pensamentos eu permito que morem na minha mente? Eu alimento a raiva ou procuro a compreensão? Eu me fixo na ofensa ou busco o perdão? Essa vigilância constante sobre o que entra e o que fica na nossa casa mental é a prática. Mas essa ideia de vigilância constante não pode levar a uma espécie de ansiedade espiritual? Um medo de errar, de pensar coisa errada? Onde fica o espaço para o perdão? Até o auto-perdão nesse modelo? Essa é a armadilha a ser evitada. A vigilância proposta não é a de um carcereiro punitivo, mas a de um guardião atento. O objetivo não é se culpar a cada pensamento negativo, mas observá-lo sem julgamento, entender de onde ele veio e conscientemente não alimentá-lo. Entendi. O auto-perdão é parte essencial do processo. Falhar, ter um pensamento errado, não é o problema. O problema é se instalar nesse pensamento, dar a ele um lugar permanente na casa mental. A prática é notar, corrigir o rumo com compaixão e seguir em frente. Certo. E o mais interessante é que essa prática não é apenas um código moral. O bem é descrito como uma ferramenta ativa de proteção. Proteção? Como assim? O bem, nessa visão, é o antídoto contra o mal e as paixões inferiores. Ele não é só a ausência de maldade. É uma força positiva que neutraliza ativamente as tendências negativas. Um antídoto. Isso. E ao praticar as virtudes de forma consistente, paciência, tolerância, fraternidade, a pessoa cria ao redor de si uma espécie de carapaça energética ou psicológica. Uma carapaça? Não é um muro que te isola do mundo, mas um campo de força que te torna menos vulnerável a influências externas negativas, como a maldade alheia ou o pessimismo do ambiente. Essa proteção permite que você continue seu trabalho de jardinagem interna com menos interferência. Ok, isso faz sentido, mas ainda parece um pouco abstrato. Eu tenho o potencial, a semente, e sei que o cultivo é essa prática constante do bem. Mas como? No dia a dia, quando as coisas apertam, que ferramentas eu uso para me manter nesse caminho? As fontes falam sobre isso? Falam. E apontam para duas forças que, à primeira vista, podem parecer contraditórias. Ah, é? Por um lado, a necessidade de ter fé em si mesmo, e por outro, a de colocar em Deus toda a confiança. Certo. E aí temos um aparente paradoxo. Como eu posso confiar totalmente em algo maior, em Deus, e ao mesmo tempo ter que confiar em mim mesma? Uma coisa não anula a outra? Se eu confio em Deus, não deveria só esperar que Ele resolva. E se tenho que confiar em mim, onde Deus entra na história? A beleza da proposta está justamente na sinergia entre as duas. Não há contradição, mas uma relação de dependência. Pense assim, a confiança em Deus, ou numa ordem maior do universo, é descrita como a chave mestra. Ela é a fundação. A chave mestra? Por quê? Porque essa confiança te liberta da ansiedade paralisante. A crença de que você não está à deriva num universo caótico, de que existe um propósito, te permite parar de gastar energia com medo e com a necessidade de controlar tudo. Então a chave mestra não é uma chave que abre a porta para uma solução mágica, mas uma que tranca a porta para o ruído, para a ansiedade. Exatamente. Com essa porta para o ruído trancada, sua energia mental e emocional fica livre para o trabalho que só você pode fazer, a tal reforma íntima. É aí que entra a fé em si mesma. É aí que entra a fé em si mesmo. Não é uma fé arrogante, mas a confiança na sua própria capacidade de usar as ferramentas que tem para melhorar. A fé em Deus te dá a paz para poder trabalhar.
A fé em si mesmo é a disposição para pegar as ferramentas e ir para a obra. Uma te dá o alicerce, a outra te faz construir a casa. Perfeito. E essa construção, essa reforma íntima, se manifesta através do amor, do perdão, as mesmas práticas do bem que a gente já discutiu. Então, a fé em algo maior me dá a paz de espírito para ter fé na minha própria capacidade de melhorar. Uma alimenta a outra. Perfeitamente colocado. E para que essa construção seja sólida, é crucial a segunda ferramenta, a razão. Os textos são muito claros ao alertar para não sermos um joguete de ilusões. Ou seja, Em outras palavras, para a gente não se deixar levar por qualquer ideia, para ter um filtro crítico. então não é uma fé cega, é uma fé que precisa andar de mãos dadas com o pensamento crítico. Indispensavelmente, a razão é a bússola. É ela que nos ajuda a analisar nossos próprios pensamentos, a questionar nossas motivações, a entender por que agimos de certa forma. Certo. A fé te dá o destino no mapa, o propósito maior. A razão é a bússola que te ajuda a navegar pelo terreno do dia a dia, a desviar dos pântanos do fanatismo e dos penhascos do desespero. Uma fé sem questionamento pode ser perigosa. E uma razão sem propósito pode ser vazia. Os textos propõem um equilíbrio dinâmico entre as duas. Tudo bem, em teoria, com fé e razão, o caminho está traçado. Mas a vida acontece. A gente se cansa, desanima, a bússola parece pirar. O que os textos sugerem para esses momentos de fraqueza, quando a teoria parece não dar conta da pressão? Para esses momentos, o material oferece uma ferramenta muito específica e prática, a oração. E ela é descrita de uma forma muito interessante, não apenas como um ato de pedir coisas, mas como um meio para neutralizar as sombras. Neutralizar as sombras. Gosto dessa abordagem. Não é sobre apagar as sombras, mas tirar a força delas. Exato. A oração, nesse contexto, é apresentada como um ato de realinhamento. É o momento em que você para, se reconecta conscientemente com aquela chave mestra, a confiança na ordem maior, para encontrar a paz e a força necessárias para continuar. É quase como um pit stop. É a analogia perfeita. É como um carro de corrida que entra no pit stop. Ele não abandonou a corrida. Ele só parou por um instante para reabastecer, trocar os pneus e recalibrar a estratégia para poder voltar para a pista com mais segurança. A oração seria esse pit stop da alma. Um recurso para encontrar a serenidade necessária para seguir na conquista do amor. Exatamente isso. Certo. Então, vamos tentar juntar todas as peças dessa jornada? A gente começou com uma imagem de uma semente escura aparentemente insignificante. E vimos que, segundo esses textos, dentro dela existe um potencial imenso de beleza e pureza. Um potencial que é inerente a todos, não importa o quão feia a semente pareça agora. E esse potencial não se manifesta sozinho. Ele precisa de um cultivo ativo, consciente, que é essa vivência ininterrupta do bem. Isso. Não grandes atos isolados, mas a prática constante nas pequenas coisas do dia a dia. E constrói uma proteção interna. E essa prática é guiada por duas ferramentas que se equilibram. A fé, que nos dá o alicerce de confiança e propósito. Exatamente. E a razão, que nos dá o discernimento para navegar o caminho com clareza. E quando o caminho fica difícil? Quando o cansaço bate? A oração entra como um recurso prático para se realinhar e se fortalecer, para neutralizar as sombras e continuar em frente. Exatamente. É um sistema completo e interligado. Então, o que tudo isso significa? Para mim, a grande mensagem aqui é que, mesmo partindo de um estado que a gente considera imperfeito, o caminho para a purificação é acessível. Sim, com certeza. E ele não depende de um milagre externo, mas do nosso próprio esforço contínuo em usar essas ferramentas para cultivar o bem. A promessa da flor, no fim das contas, está contida no esforço de cuidar da semente. É uma visão de empoderamento espiritual profundo. A responsabilidade é nossa, mas as ferramentas e o apoio estão disponíveis. E isso me leva a uma reflexão final. Todo o material que a gente analisou foca muito na jornada individual. A linguagem é toda sobre acender a sua própria luz, sobre a sua reforma íntima, a sua casa mental. O foco é a transformação do eu. Sim, é uma jornada muito introspectiva, de dentro para fora. E aqui fica a questão para a gente pensar. Se cada semente tem o potencial de se tornar uma flor perfumada e o processo de cultivo é individual, como desabrochar de uma única alma impacta o jardim inteiro ao seu redor? Boa pergunta. De que forma essa transformação individual, esse ato de acender a própria luz, contribui para a evolução do coletivo?
porque uma flor que desabrocha no jardim não apenas embeleza o seu pequeno metro quadrado. Seu perfume se espalha pelo ar, suas cores alegram todo o ambiente. E suas sementes podem gerar novas flores. Exatamente. Como essa transformação pessoal, descrita de forma tão íntima nos textos, se traduz numa mudança mais ampla para o mundo.